Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombrados. Tio Spook aqui novamente para mais uma análise. Dessa vez trazemos uma coisa nova. Senhor Luva de Pedreiro, quem? O quê? O que é Luva de Pedreiro, esses porúnquios? Luva de Pedreiro é um apelido que foi dado a um rapaz chamado Irã Santana Alves. Um rapaz que mora no sertão da Bahia e que se destacou mundialmente. Olha como a internet é sensacional. Mas isso para todos, né? A gente também aqui tem muitos clientes, pacientes do mundo todo que nos procuram. Mas esse rapaz, lá no sertão da Bahia, conseguiu se destacar com um meme chamado Receba, no qual ele chuta a bola pro gol e faz suas peripécias em um campo de futebol, mostrando sua habilidade, sua paixão ao futebol. Nós vamos analisar a casa dele, lá no sertão. Eu sei que ele teve vários entraves, teve muito problema, né, com relação ao seu empresário, teve algumas questões judiciais e, obviamente, pessoas se compadeceram com isso e começaram a levá-lo para um caminho mais assertivo, já que, infelizmente, por ser uma pessoa que não teve muita instrução na vida e que não teve uma educação para poder ler e escrever, acabou se metendo em roubadas. Mas isso acontece com todo cidadão brasileiro, não é mesmo? Todo mundo já passou por uma situação dessa, não tem como escapar, ou seja, a gente acaba caindo sempre em uma cilada, Bino. Mas hoje a gente vai analisar a casa dele, e o único vídeo que tinha, infelizmente, era de uma emissora de TV, então a gente vai ter que fazer os esquemas do blur. Não vai ter áudio e eu vou ter que dar blur aqui para evitar problemas, ok? Senão, nós roda aqui também. Mas vamos lá, essa aqui é a casa onde ele cresceu, lá no sertão da Bahia. Uma casa pequena, uma casa humilde, uma casa que realmente só abrigava ele para que ele pudesse ali viver, não é mesmo? Eu tô curioso para saber a casa que ele se mudou, mas não achei nenhuma foto interna, vídeos realmente que demonstram como é a casa internamente. Caso Luva de Pedreiro consiga, manda para nós, Luva, e aí a gente pode analisar a sua casa nova. Vamos ver que tipo de energias existem. Fechou? Vamos ver então esse vídeo e vamos ver que tipo de energia existe na casa do Luva de Pedreiro, onde ele passou a sua infância. Sertão da Bahia. Muitas pessoas desconhecem essa região, olha. Mas ele tem uma paranoica aqui, ó, no teto. Vamos lá. Ele tem uma motoca, hein? Orra! Vou contar uma história pra vocês. Você sabe que meu pai comprou uma moto quando era jovem? Tinha lá os seus 18 aninhos, 19 aninhos, né? Isso há muito tempo atrás. Muito tempo atrás, né? Quase, tô com 50 anos de idade, né? Então, foi muito tempo atrás. Ele foi lá e comprou uma moto. Minha avó sempre teve medo dele cair, de ter acidentes ou morrer. O que ela fez? Ela pegou uma marreta e quebrou a moto do meu pai amarretada. E não deixou ele usar a moto. Coitado. A moto é perigosa. Tem que evitar analisar esse rapaz aqui, né? Porque ele tá no meio do balaio e é melhor não brincar com esse tipo de energia. A gente tem várias energias interessantes aqui. Ok. É muito interessante a gente bater um papinho e entender certas coisas. Tio Spook, o Luva de Pedreiro, ele tem a energia dele. Eu tenho a minha, o Zé tem a dele, a tia Anastácia tem a dela. Beleza. Nós temos uma vida, ou seja, nós crescemos, nós vivemos, nós nos correlacionamos, nós nos envolvemos em problemas, nós criamos problemas, nós trabalhamos, estudamos, criamos correlações entre as pessoas. As energias dos indivíduos nos influenciam, sem dúvida. Nós influenciamos as pessoas, sim, com relação à energia, com relação a emoções e a pensamentos. Então, nossa energia, ela muda constantemente. Na casa, existem correlações do Luva de Pedreiro, né? Relação dele com as pessoas, com o trabalho dele. Nós temos do meio ambiente na qual a casa está inserida, ou seja, da vizinhança que influencia também
a residência. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, sim, diversas consciências dentro da sala e do quarto. O que são essas consciências? São pessoas que faleceram e que ficam, infelizmente, perdidas aqui junto a nós. Essas consciências ficam vagando e ficam nos influenciando. Então vamos supor que um usuário de drogas acabou falecendo. Esse usuário de drogas que faleceu, ele vai vibrar a energia da droga depois que ele falece. Você não ficaria tranquilo sentando do lado de uma pessoa que consumiu droga. Por quê? Porque a energia dele é uma energia que não é compatível com a sua, não é uma energia que você se sente confortável. É a mesma coisa. Quando essa vibração age sobre o indivíduo, ela começa a induzi-lo a fazer certas coisas. Então nós temos energias que estão relacionadas à vizinhança e nós temos energias que estão relacionadas à luva de pedreiro. Essa energia da vizinhança, infelizmente, é uma energia extremamente mais agressiva, onde existe energias de pessoas, por exemplo, animais mortos, abatedouro, lugar onde realmente as pessoas matam os seus animais. Então vamos supor que ao redor da casa do luva de pedreiro existem pessoas que, por exemplo, têm um galinheiro. Eles vão lá e matam a galinha para comê-la. No budismo e no hinduísmo, existem certos seres do mundo espiritual que se alimentam dessa energia da morte dos animais, do falecimento dos animais. Eles são chamados de pesachas, que são consciências de pessoas que faleceram e que gostam dessa energia do sangue, gostam da energia da carne em decomposição. Então nós temos aqui uma consciência relacionada a isso. Animais mortos e pessoas que acabam por matar animais para comê-las. Então, novamente, eu tenho um galinheiro, sei lá, eu tenho vaca, eu tenho pessoas ao redor que têm animais e que consomem a carne dos animais. Essa pessoa está aqui atrás, tá? Ela se alimenta da carne em decomposição. Ela pode afetar o luva de pedreiro? Não. O que pode causar problemas no luva de pedreiro, esse tipo de consciência, seria a questão de problemas de pele, problemas que possam vir a acontecer na sua estrutura mais na parte dos músculos, ossos e esqueleto, tá? A vibração desse ser vai agir sobre a estrutura física do luva de pedreiro. Então, não estamos falando de quedas e batidas, mas nós estamos falando de manchas no corpo, nós estamos falando de problemas sérios com relação à sua estrutura óssea. Então, ele pode ter problemas de estrutura óssea ou mesmo muscular, tá? Por quê? Porque é uma vibração. Essa vibração vai agir sobre quem está aqui dentro desta casa, ok? Ele pode, por exemplo, acordar assustado à noite, vendo coisas ou sentindo coisas estranhas, como tendo pesadelos, sonhos estranhos? Pode. Pelo fato desse tipo de ser muito presente sobre quem dorme ou quem está na casa, ele pode estar deitado na cama e esse ser pode se aproximar com muita força sobre o luva de pedreiro. Então ele pode ter muito problema de falta de ar, como se alguma coisa o segurasse, ou apertasse a garganta ou estrangulasse, ou mesmo acordar durante a noite com medos ou sustos frequentes, tá? Porque ela vai muito violentamente sobre a pessoa. Rapaz, é a moto dele, hein? Motocão. Vamos lá. O quarto do luva de pedreiro é esse? Ah, Switch Master ali, hein? Um, dois. Ok, estranho. Vamos lá. Quem dorme nesse quarto, tá? Vamos entender. Quem dorme nesse quarto está passando por alguns problemas, sim. Então, a pessoa deitada aqui na cama, a gente tem a presença de um obsessor, dois obsessores, tá? Que estão incisivamente sobre quem dorme nesse quarto. E, nitidamente, nós temos uma pessoa com crises no sistema nervoso, ok? E problemas na região que vai do quadril. Então, pode afetar bexiga, pode afetar rim, que reflete aqui dentro, tá?
Quem são esses obsessores que estão nessa casa? Nós temos uma pessoa que é um parente que faleceu. Esse parente que faleceu, ele fica de pé neste canto, observando quem dorme, tá? Estranho. Dificilmente dá pra ver a fisionomia. Aparece mais como se fosse uma senhora que está... É uma senhora que está mais reclusa observando. Ela não se manifesta, mas é uma senhora que está lá no canto, tá? Pode ser uma senhora de idade que faleceu, pode ser uma avó, pode ser uma tia dele que faleceu, porque ela está aqui no canto observando. Ela não interage, ela só observa. O que é de natureza de pessoas que faleceram, ficar só observando o que está acontecendo, porque pode ter morrido há pouco tempo, sei lá. Comparável no mundo espiritual, pode ter morrido há 20 anos, 30 anos, tá? Porque nós estamos lidando com consciências que estão aí no meio, estão vagando por aí, provavelmente há mais de 100 anos, tá? Então, essa consciência dessa senhora fica observando quem dorme aqui, tá? E nós temos um outro que está incisivo também aqui. É uma outra mulher, ela está incisiva sobre quem dorme aqui. Não é uma pessoa ligada à família, mas é uma pessoa que traz muito rancor, muito ódio, muita insatisfação com quem dorme nessa cama, tá? E o que isso acontece? O que gera isso? Gera, obviamente, um espírito obsessor que vai atormentar a pessoa, vai ficar perseguindo a pessoa, vai querer o mal à pessoa, tá? É uma mulher que está aqui de pé, observando. Ela está ligada à família? Não está diretamente ligada à família, mas indiretamente sim, tá? O que é indiretamente? Vamos supor que você arrume briga com a sua mãe. E aí você gera uma forma de pensamento de raiva para com a sua mãe. Se tiver um espírito passando ao lado, ou um obsessor passando do lado, e ouvir isso, ou perceber isso, ela pode jogar o ódio sobre a sua mãe e pode atormentá-la, pode ficar conectada à sua mãe simplesmente porque você desejou isso, ok? O sistema nervoso dessa pessoa é um sistema comprometido e abalado, ou seja, muitas preocupações, muitos transtornos acontecendo na mente dessa pessoa, tá? Isso, obviamente, vai abalar todo o problema, todo o fluxo emocional, toda a energia emocional sobre esse indivíduo, causando transtornos. Então, uma mente muito tribulada, uma mente muito atormentada de quem dorme aí, tá? A região do quadril, como eu falei, torna-se um polo passivo de influência deste obsessor sobre o quadril dessa pessoa. Então, pode ter, sim, problemas renais, problemas de bexiga, tá? Pode influenciar toda a região do quadril, os órgãos do quadril. E essa senhora observando quem dorme aí. Nós temos um outro quarto. A casa dele é grande. Temos 2 quartos aqui. Aqui é bom. Aqui é legal. Aqui é legal. Cara, que louco, né? Como o mundo é impressionante. Sabe, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre falo para as pessoas que educação é algo que vem de berço. Rico não compra educação, né? Que parece que quanto mais as pessoas têm dinheiro, mais elas se tornam estúpidas, mal educadas. Eu sempre vejo isso e quando eu olho para o mundo espiritual, eu percebo que não faz diferença nenhuma. O que está na casa de uma pessoa rica e o que está na casa de uma pessoa mais humilde, né? Uma pessoa financeiramente mais pobre. Acaba refletindo um no outro. Por quê? Porque muitas vezes as atitudes acabam sendo as mesmas, o comportamento acaba sendo o mesmo, a forma de agir muitas vezes acaba sendo o mesmo. Então, riqueza não vai predeterminar nada na condição de um indivíduo, tá? Existem pessoas muito humildes financeiramente e são espetaculares dentro de caráter, dentro de uma postura, dentro de ética. E existem pessoas que são muito ricas e são extremamente desrespeitosas, podres por dentro, pessoas mal educadas, tá? Mas os obsessores que trafegam, eles acabam sendo praticamente os mesmos. O que está nesse quarto é bem complicado e bem perigoso. Por quê?
Eu não sei quem dorme aí, pode ser uma menina que durma aí, tá? Mas assim, eu acho curioso porque existe uma mudança de postura na vida de uma pessoa. A pessoa, ela cresce observando o seu meio e cresce observando o mundo. Quando eu nasci em 1975, nós não tínhamos internet. A internet foi aberta ao público, né? A rede mundial de computadores, ela era de uso exclusivo nos Estados Unidos. Depois começou a abrir para o mundo para as pessoas pudessem acessar certas informações. Então, quando eu tive acesso ao computador e a rede, a internet, foi muito para frente, né? Quando a gente começa a olhar o mundo e a gente vê como o mundo ele é injusto em muitos aspectos e como ele não é legal e não age legal conosco, a gente começa a questionar o porquê que algumas pessoas têm coisas e por que eu não tenho coisas, o porquê que as pessoas elas são reconhecidas pelos outros e eu não sou reconhecido pelos outros. Isso acontece nos jovens, isso acontece nas pessoas que elas querem ser amadas de alguma maneira. O que a gente tem nesse quarto é uma pessoa que está mudando sua vibração, ela está mudando a sua forma de pensar, está mudando a sua forma de agir em decorrência do mundo externo. E isso tem questionado, tem gerado dúvidas e tem levantado muitas questões sobre a existência da vida. Por que eu digo isso? Porque nesse quarto tem rancor, tem certas tristezas, tem certas mágoas, tem certas frustrações e desapontamentos. E isso é observado pela natureza do ser que encontra-se de pé aqui, agindo sobre quem dorme neste quarto, tá? E eventualmente vai agir sobre qualquer indivíduo que dormir nesse quarto. Esse tipo de ser, ele é atraído por vocês. Ele é atraído. Ele é chamado por vocês. Como assim, tio Spook? Eu não chamei ninguém. Quando nós ficamos tristes, quando nós ficamos desapontados com a vida, quando nós entramos em processos de amargura, quando entramos em processos de solidão, nós questionamos a existência e a vida. É normal isso, todo mundo já passou por isso, todo mundo. Só que mudamos a nossa vibração e certas consciências que são muito astutas e inteligentes e que realmente estão fora desse arquétipo que nós sempre trabalhamos no mundo espiritual, que são questões mais básicas do dia a dia, né? É mais fácil ver uma questão de drogas, traumas, transtornos. Mas quando é constante, por exemplo, esses seres eles são mais espertos, eles se aproximam e causam uma mudança de comportamento do indivíduo. A conduta do indivíduo pode mudar, a forma de ver a vida pode mudar, certas posturas podem mudar. Então esse ser ele age diretamente sobre quem dorme aqui ou dormirá aqui, sim, porque ele pode ter influências sobre quem dormir aí, vai causar sufocamento, estrangulamento, ou seja, vai segurar a garganta, vai pressionar a falta de ar, vai gerar a falta de ar. Isso é muito interessante porque quando mexe no sistema respiratório, vai ter uma descompensação nas emoções. A pessoa vai ter picos de aflição, vai ter angústia, vai ter... Sabe, você explode. Se você... Por isso que as pessoas falam, cara, respira. Você está nervoso? Respira. Você está nervoso? Respira. Se a pessoa não respira, ela tem o quê? Um descompasso emocional, tá? Isso acontece nessa casa, isso acontece sobre quem dorme aqui, o descompasso emocional, a aflição, a angústia sobre esse ser que causa essa falta de ar sobre esse indivíduo. O que pode causar isso? Pode fazer, esse tipo de consciência pode transformar uma pessoa em um ser extremamente rancoroso com a vida, amargurada com a vida, pode ter, se transformar numa pessoa que não goste do que está vendo, porque sabe que não tem a reciprocidade, ou seja, essa pessoa vai se transformando em alguém muito amargurado. E fisicamente é muito interessante porque são aquelas pessoas que começam a ter problema nas costas, começam a ter pressão nas costas, começam a se fechar. Então são aquelas pessoas que andam muito curvadas e começam a ter problemas de postura. A influência desse ser vai agir sobre o sistema respiratório e a garganta de quem dorme aí, tá? Isso é algo muito interessante de estudar, mas é muito injusto sobre as pessoas. Eu sempre falo para as pessoas, tenha uma vida mais leve, tenha uma vida mais livre de redes sociais.
Porque quanto mais a gente se ampara nas redes sociais, mais a gente se frustra com o que a gente lê, com o que a gente vê. A vida não é uma rede social. A vida é algo mais prático e mais palpável do que um computador conectado a uma rede ou um celular ali vendo fotos do Instagram, Facebook, Twitter, coisas desse tipo. A gente tem que aprender a dar valor à realidade e sair da fantasia. Aqui não tem nada banheiro, né? Temos mais um quarto? Temos mais um quarto ali. Uma cozinha mais simples. Somente a gente tem formas de pensamento ao redor do fogão, tá? Essas formas de pensamento, elas advêm exatamente de uma pessoa preocupada, de uma pessoa mais tentando buscar uma solução para os seus problemas, sabe? Uma pessoa mais prática tentando resolver as situações. São formas de pensamento que ficam aqui em cima, tá? Pode ser de uma senhora de idade que fica na cozinha, que busca tentar ajudar a família, tentar achar soluções para a família. Tá? Novamente, estou escutando sem áudio, eu peguei de primeiro vídeo, tá? São 1h da tarde, daqui a pouco eu tenho que sair, então estou fazendo uma análise direta da casa do Luva de Pedreiro, tá? Nós temos aqui mais um quarto, eu não sei de quem são esses quartos, não estou escutando esse indivíduo sobre o que é, tá? Bom, vamos lá. Esse é um quarto muito interessante e a gente pode até correlacionar esse quarto com o do Luva de Pedreiro, tá? Novamente, eu não estou ouvindo o que ele está falando para saber se é o quarto dele ou não, e nem assisti antes. Então, assim, por que correlaciona-se com um quarto possivelmente, supostamente, do Luva de Pedreiro? Então, de novo, não estou escutando o áudio. Porque as energias que estão aí são diferentes da energia do primeiro cômodo, do segundo cômodo, e aqui torna-se mais palpável a situação que o Luva de Pedreiro está passando, tá? Isso aqui é mosqueteiro? Pô, que ideia, né? Bem legal isso aqui. Devia ter feito isso na minha casa antes. Teve um boom de pernilongo num outro apartamento, porra, puta ideia. Tá. Aqui a gente tem uma situação um pouco de perigo, e é por isso que eu acho que supostamente poderia ser o quarto dele, tá? Porque a energia que está aí condiz com a situação dele. O primeiro quarto seria mais factível se fosse de uma senhora de idade, de alguém mais da família. O segundo quarto poderia ser um quarto de uma irmã, sei lá, porque tem uma energia mais feminina ali, tem uma energia que condiz com o comportamento de uma pessoa mais jovem. E esse quarto aqui, a gente tem um problema. Nós temos um ser que manipula e comanda a vida de quem dorme aí. O que acontece com isso? Situação delicada. Agora, vocês me colocam em cada situação, né? Tem certas coisas que falar sobre isso dá um problemas. Nós temos uma pessoa que é marionete de outra pessoa. Tio Spook, mas a gente já sabe porque tem ali o fator de um empresário que está comandando a vida dele. Mas vai muito mais além. Eu posso falar para vocês que o que está aí nesse quarto poderia fazer mal fisicamente ao Luva de Pedreiro. Ou desejar o mal ao Luva de Pedreiro. No caso, desejar mal sobre quem dorme nesse quarto, manipulando essa pessoa. O mais interessante é que é o seguinte, quem dorme nessa cama, ele tem uma fé muito, muito curiosa, que é diferente da fé do primeiro e do segundo quarto.
O segundo quarto, não consegui identificar nenhum ponto de religião ou alguma coisa relacionada à fé. No primeiro quarto, é um quarto muito interessante porque é uma energia muito cansada, é uma energia muito desgastada, é uma energia que não tem uma estrutura de uma fé tão aberta assim quanto quem dorme nesse quarto. Quem dorme nesse quarto tem uma estrutura de fé um pouquinho melhor. Por quê? Porque nós temos umas energias mais tranquilas na parte da frente, que são os pontos da acupuntura, da medicina tradicional chinesa. Na frente são energias mais tranquilas. Por mais que existam certos distúrbios emocionais no sentido de tenho sérios problemas com relação a dinheiro, por exemplo, tenho situações com questões financeiras, mas é muito trabalhável, ou seja, é tipo assim, deixa quieto, a vida é assim, a gente bola para frente, vamos continuar, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos movimentar isso. A região do quadril de quem dorme aí é uma região mais limpa, o que demonstra o ponto da vontade e a paixão mais livres. E isso é interessante, embora tenha uma puta vazão financeira de gastos que está tendo, então pode ser gasto com relação à casa, pode ser gasto com relação a outras coisas na vida, que a pessoa esteja utilizando-se do dinheiro para, mas a vontade se faz mais alto. Então a vontade aliada com esse ponto da religião dele, que tem mais essa questão de fazer acontecer, e o ponto das emoções trabalhando para isso, torna uma pessoa mais leve, mais objetiva na vida, ok? Isso é bom. Porém, quando a gente olha na parte das costas dessa pessoa, aí a gente vê as complicações do passado, as situações do passado perseguindo, as situações do passado voltando a aparecer. E isso gera os problemas. É uma pessoa que não pode olhar para trás, ela não pode parar. Se ela parar e se questionar, ela para a vida dela por completo. Ela não pode se questionar, ela não pode refletir sobre situações do passado. Ela tem que olhar sempre para o futuro. Ela tem que olhar sempre para o dia a dia. De novo, se essa pessoa que dorme aí parar, ela vai ter um baque, ela vai ter uma situação conflitante sobre sua própria existência. Agora, o que está aqui, está nesse canto do lado direito de quem entra, e infelizmente esse é o ser que manipula e que vai agir sobre quem dorme aí. Essa manipulação pode levar sim a acidentes, a problemas sérios de questões de saúde. É como se alguém desejasse realmente o mal à pessoa, tá? Então é um olheiro, ele fica de olho sobre quem dorme aí e fica acompanhando todos os movimentos de quem dorme aí. Se essa pessoa realmente vacilar ou se essa pessoa seguir um outro caminho, ela pode sofrer certos danos, e isso é sério. Isso raramente acontece de aparecer uma coisa dessa na casa das pessoas, mas quando aparece a gente fala, isso significa que tem alguém de olho em você, de olho nos seus pertences, de olho no seu dia a dia, monitorando você, o que você faz. Isso pode levar a acidentes, pode levar a quedas, pode levar a batidas, sim, tá? E isso pode levar a questões de saúde. Cara, assim, é muito ruim. Esse tipo de energia a gente vê, por exemplo, em lugares que fazem trabalhos de amarração ou lugares de trabalho que fazem mandar energias ruins para a casa de alguém. Esse tipo de pessoa, ele lida com esses seres, tá? É a covardia do mundo espiritual, sabe? De levar esse tipo de ser para a casa das pessoas para causar um mal. O mal ele é momentâneo, ele não vai durar muito tempo, tá? Até porque ele não está conectado à pessoa, mas ele está acompanhando a pessoa. Ele não se conecta, ele acompanha. É triste, mas é real. Essa energia está aqui e age sobre quem dorme aí. Esse é o quarto, por exemplo, a energia é mais condizente com o luva de pedreiro, este quarto, do que o primeiro e o segundo. Olhando a energia do luva de pedreiro, não tem o porquê ter a relação ao primeiro quarto e ao segundo quarto, mas esse sim. Eu não sei, novamente, tá? Estou analisando o quarto friamente, ok? No sentido de, né? Não estou olhando a pessoa, estou olhando somente o quarto, ok? Então eu estou fazendo uma leitura mais direta sobre o quarto do que sobre o indivíduo. Eu posso analisar a luva de pedreiro, então eu não sei, por exemplo, se a mãe dele mora aí, ou se a irmã dele mora aí, ou a filha dele mora aí, ou se tem uma outra pessoa que mora naquele quarto. Depois eu vou buscar saber, mas... Tira a mão da cama dos outros?
Ê, sertão! Olha! Essa é a vizinhança que eu queria ter. Melhor vizinhança do mundo é essa. Não um bando de prédio, mas ó, quando me aposentar, olha, eu quero ver isso aqui. Tem um campo de futebol lá. Trocou. Essa é a nova casa dele. O garoto ostentação, outfit. Não, ele merece. Quem trabalha merece. Mas só lembrem, luva de pedreiro, cuidado com as impermanências, guarde o dinheiro, não gaste dessa maneira. Seja um pouquinho mais zele pelo dinheiro, cara, é sério mesmo, tá? Tem muita gente que ganha na loteria, né, 10 milhões, 20 milhões, passou, sei lá, 2, 3 anos, o cara tá namorando na rua porque gastou tudo. Seja inteligente com o dinheiro, ok? Dinheiro não leva desaforo, não aceita desaforo. Então, seja inteligente com relação à grana. Mas é isso, o vídeo aqui, o resto é só brincando e tal. De novo ele volta aqui para casa, mas beleza, tá? Vocês querem eu analiso o Luva de Pedreiro, faço a análise do menino pra gente ver se bate ou não. Mas a priori, como eu falei, eu não tô escutando com áudio para não dar problema, vou ter que dar um blur aqui na tela para evitar confusão, tá? E, bom, eu espero que realmente a análise tenha feito sentido para o Luva de Pedreiro. Caso ele assista esse vídeo, um grande abraço para você. E como eu diria, receba essa análise, receba a análise, menino. Mas seja feliz, Luva de Pedreiro. O que eu digo para você é, bem-vindo ao fantástico mundo novo, cara. O fantástico mundo das oportunidades, o fantástico mundo das pessoas que buscam a simplicidade e admiram o indivíduo. Você achou um grande conforto nas redes sociais, você achou grandes pessoas que olharam para você e falaram, tá aí uma pessoa simples que a gente pode mostrar ao mundo. Então você fez um movimento muito legal, você mostrou uma arte ao mundo, mostrou seu amor ao mundo. Tome muito cuidado, porque o mundo é cruel e o efeito bumerangue sempre volta para a pessoa, ou seja, nós construímos castelos, mas os castelos podem ser derrubados. Seja mais astuto, seja mais inteligente, seja mais perspicaz na vida e preste muita atenção com quem você se relaciona, quem são seus novos parceiros de negócio, quem são as pessoas que te acompanham daqui para frente, ok? Tome muito cuidado com pessoas ruins que podem utilizar-se da sua imagem para lucrar e mudar a vida das pessoas indiretamente, ok? Boa sorte na sua vida, cabeça no lugar, emoções no lugar, cuida da tua família, dê à sua família aquilo que eles precisam em primeiro lugar, depois cuida de você, vai ver o mundo, vai viver porque a vida é curta e todos nós precisamos nos divertir um pouco na vida. Feito? Feito! Então tá bom, muito obrigado por assistir o vídeo até agora, obrigado por fazerem parte da família Spook House, Casas Sobrades. Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares nós complementamos os tratamentos hoje vistos pela própria medicina e nunca substituímos. Tratamentos para as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as informações e os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou médium, eu não sou espírita. Tem gente que fica, tio Spook, eu sou médium igual você. Eu não sou médium, eu não sou espírita, eu não sou paranormal, eu não sou vidente. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação, seja membro, PayPal e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Só você clicar e você vai ser direcionado a uma página e você pode doar o valor que você quiser ou puder, que nos ajude muito. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.